Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 8.2. Ou seja, aquela aula que vai o quê? Resgatar os principais conceitos, conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos e conteúdos trabalhados na aula passada, se você falou o quê? Ah, professor, nós continuávamos estudando movimento uniforme, ou, mais especificamente, movimento uniforme e, olha só, gráfico da distância em função do tempo. Você acertou. Então, olha só, na aula passada nós destacamos, né, como que funciona a construção e análise dos gráficos. Por exemplo, você vai ter duas grandezas físicas, né, a distância, a posição do móvel, e relacionamos essa grandeza com o tempo, né? Com a grandeza tempo. E mostramos como expressar no movimento uniforme um gráfico o quê? De distância em função desse tempo, ok? Manda na tela, rapidinho, vamos lá. Olha só, então um gráfico de posição em função do tempo, eu pensar o seguinte, eu vou ter um plano cartesiano, vou ter aqui a minha posição, S, em metros, e vou ter aqui o meu tempo em segundos, ok? Se você tiver, por exemplo, uma velocidade positiva e constante, você vai ter o quê? Uma reta crescente. Então, significa que a inclinação da reta está aqui, ó, é positivo, você vai ter uma velocidade positiva e aí um movimento progressivo. Por outro lado, se eu tiver essa mesma função, uma posição em função do tempo e aqui o tempo em segundos, e uma reta decrescente, está indicando que eu tenho uma velocidade negativa. Então, olha só, dentro desses dois gráficos aí, né, a partir da inclinação da reta, você conseguia analisar quando que você tem uma velocidade positiva, quando que ela é negativa, usava essa informação para classificar o que era um movimento progressivo e o que era um movimento retrógrado. Tudo bem, pessoal? E outra coisa, como se trata de um movimento uniforme, a taxa de variação é constante, né? Ou seja, para quaisquer dois pontos que eu pegar sobre essa reta e fazer a divisão da variação vertical pela variação horizontal dos pontos, eu vou ter exatamente o mesmo valor, ou seja, o valor da velocidade. Vamos nessa? Então, ok, vamos apagar esse aqui e dar continuidade. Falamos também sobre posição e trajetória. Bom, olha só, a posição que um corpo ocupa, né, numa trajetória é uma coisa relativa, né? Relativa, aí você fala, relativa a quê, professor? Exatamente. É uma coisa relativa ao referencial que você adotou, né? Então a posição ao longo da trajetória desse móvel, naturalmente, vai depender do local em que você está adotando como referência. Como assim? Você bota um ponto como referência e a partir dele, numa determinada direção, numa reta orientada, você vai colocar valores crescentes ali positivos e do outro sentido valores negativos, ok? Então, qualquer posição ali é tomada como uma distância a partir desse marco zero, ou seja, desse referencial. Então, posição e trajetória, né? Eles não são a mesma coisa, mas estão conectados, estão relacionados um com o outro. Vamos lá? Falamos também do gráfico da distância percorrida, e esse gráfico da distância percorrida é eu pensar o seguinte, digamos que eu tenho um gráfico de velocidade, né, em metros por segundo, e um gráfico dessa velocidade representada em função do tempo. Então vamos lá, eu tenho uma velocidade aqui, ó, constante, certo? Aí eu pego quaisquer dois pontos, TA e TB, né, um tempo A e um tempo B, ok? Essa área abaixo do gráfico é numericamente igual ao meu deslocamento ou à minha distância percorrida, ok? Porque ela vai ser o quê? Vai ser a velocidade, ou seja, esse eixo aqui vai ser o eixo da velocidade e aqui do tempo. E quando eu analiso a equação da velocidade, né? Velocidade vai ser o meu deslocamento pelo tempo e multiplico aqui meios e extremos, eu tenho que o meu deslocamento é a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Logo, um gráfico que tenha como eixos
distância percorrida, né? E tempo, perdão, que tenha como eixos velocidade e tempo, a área abaixo do gráfico ou a área abaixo da curva vai ser numericamente igual à sua distância percorrida, ou seja, igual ao seu deslocamento. Vamos nessa! Continuando, vamos apagar essa parte aqui. Velocidade média, também falamos de velocidade média, né? O quanto que ele se desloca, né? A distância total percorrida dividida pelo seu tempo total gasto para percorrer essa distância. Então, olha só, uma determinação gráfica da velocidade. Então, eu tenho uma tabela aqui, ó. Tempo, ele vai aumentando aí de 3 em 3, né? Enquanto que aqui vai aumentando a posição de 60 em 60, ok? Logo, a minha velocidade aqui, pessoal, ele está andando aqui 60, um deslocamento de 60, né? Em quanto tempo? Em 3. Então, é 60 o quê? 60 metros. E o tempo é o quê? 3 segundos. Vai te dar 20 metros por segundo. A ideia é essa, ok? Então, ele vai ter uma velocidade constante. Por quê? Para intervalos de tempo igual, ele vai ter deslocamentos iguais. Bom, quando a velocidade é uma constante, né? Quando a velocidade é uma constante, a aceleração é nula, tá? Em todo o processo aqui, ó, em todo o caminho, o valor da aceleração vai ser zero. Olha lá. Ó. Ah, professor, então por isso que essa reta, né, ela está sobre o eixo, ali indicando que o valor da aceleração vai ser sempre zero, porque em todo movimento a velocidade é constante, ok? Vamos nessa. Então, ali, ó, aceleração, tempo, vai ser constante. Nesse caso, voltando aqui, nesse caso aqui, se eu tenho uma velocidade que é constante, como já foi comentado, a área abaixo desse gráfico, sendo ele velocidade pelo tempo, vai ser numericamente igual ao deslocamento, e eu posso representar aqui, ó, um gráfico de espaço-tempo que vai ser linear, né? Já que se trata de uma função do primeiro grau. Então agora, pessoal, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que você tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo uma correção aí no passo a passo de cada uma dessas questões. Então, primeira questão. Questão 1. Um corpo está movendo-se em uma trajetória retilínea, né? Então, uma trajetória em linha reta. E com velocidade constante, ok? Por 30 segundos. A figura representa o gráfico da distância em função do tempo. A distância no instante 30 segundos, em metros, será de... Então, olha só que interessante, né? O gráfico, ele vai dizer o que para a gente? Vamos interpretar esse gráfico. Vamos lá. Vamos interpretar o gráfico. Olha só. No eixo vertical, eu tenho o quê? A distância, né? Propriamente dito, seria o quê? A posição do corpo. Então, significa que esse móvel está partindo de qual posição? Da posição 5. Aí começa a contar o tempo, os valores da posição dele vai aumentando. Olha lá, olha a reta. É uma reta crescente, tem uma inclinação positiva. Então, chegou nesse ponto aqui, indica o quê nesse ponto aqui? Indica que, passados 10 segundos, no instante 10 segundos, qual é a posição dele? Passados 10 segundos, qual é a posição dele? 15 metros. Então, no instante t igual a 0, ele estava na posição 5 metros, e aí após 10 segundos ele foi para a posição 15. E aí você percebe que nesse intervalo ele também vai evoluindo a posição em que ele ocupa, ok? E aí uma coisa curiosa, o gráfico aqui está representando de 0 até 10, né? Mas você entende que isso aqui é uma função, então aqui isso não tem um limite, é uma coisa infinita que vai seguindo os valores ali, né? Não tem um final, mas o gráfico só representou até 10. Curiosamente, é o que acontece aqui, ó. A distância, né? Ou seja, a posição que ele vai estar no instante 30 segundos. Aí você fala assim, professor, mas não tem 30. Não tem 30 aqui no gráfico. Não tem tempo igual a 30. Como é que a gente vai localizar? Então, nesse caso, você não vai localizar diretamente com esse valor no gráfico.
Como é que vai ser feito? Primeiro você vai ter que montar uma função horária da questão, ou seja, com base no conhecimento da posição inicial, com base no conhecimento da velocidade média que você vai calcular através da inclinação dessa reta, com base dessas duas informações, você vai montar a função horária e só aí terá condições de substituir o tempo que ele está te dando aqui para descobrir a posição do móvel, tudo bem? Então é uma resolução gradual, do passo a passo. Vamos nessa então. Então fica assim, ó. Primeiro, você vai encontrar a velocidade do gráfico, né? Através do gráfico. Se no instante 10 segundos ele está na posição 15, né? Olha lá, está na posição 15, ok? No instante 0 segundos ele está onde? Naturalmente de onde ele está partindo. Ele está na posição 5 metros, ok? Então qual vai ser a velocidade dele? Velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E deslocamento é o quê? É a posição final menos a posição inicial. Ou seja, para onde ele foi? 15. Onde ele estava? 5. E o tempo? Qual que é o tempo final? 10. Qual que é o tempo inicial? 0. E aí você vai subtrair. 15 menos 5 vai te dar 10. 10 menos 0 continua sendo 10. E você vai dividir 10 por 10. Dividindo 10 por 10, você descobre que a velocidade deste móvel, né, representado no gráfico, é de 1 metro por segundo. Ok. Aí você fala, tá bom, professor, mas onde que eu vou usar essa informação para responder o que ele quer? Porque ele não pergunta qual é a velocidade, ele pergunta qual é a distância do corpo, qual é a posição do corpo quando o instante for 30 segundos. Então, onde que nós vamos encaixar essa informação aqui para poder dar a resposta? Vamos lá. Então, olha só. Como eu sei que a velocidade vai ser o quê? 1 metro por segundo, nós vamos escrever, né, a nossa função horária, ok? Aí vai ser aqui, a distância final menos a distância inicial é igual a velocidade multiplicada pelo tempo. Bom, a posição final, essa eu não sei, essa é exatamente o que eu quero saber, tá? No instante 30 segundos, vamos supor que essa reta continua aqui, ó. Aí vai embora. Então, no instante 30 segundos, qual vai ser a posição do corpo? É isso que nós estamos querendo descobrir. Então, esse D é a nossa incógnita. Então, D menos a posição inicial, que é quem? 5. D menos 5 igual 1. De onde que apareceu 1? É a velocidade do móvel, que foi calculada. Então, 1 é a velocidade e 30 é o tempo que ele deu no exercício, ok? Então, ficou D menos 5 igual a 1 vezes 30. E aí nós vamos ter D, né? O menos 5 não está acompanhando com nenhuma letra, ele não está acompanhado com nenhuma letra, ele vai para o outro lado da equação. Como ele está menos, ele vai mais, então vai ficar 1 vezes 30, continua dando 30. Menos 5, passou para o outro lado, mais 5. 30 mais 5, obtemos aí, então, a posição 35 metros. Significa que no instante 30 segundos, ele vai estar na posição 35 metros. Ok, pessoal? E aí vai bater com a letra E, né? Se você marcou a letra E, você acertou. Ok? Vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Um motoqueiro viaja a uma distância de 250 quilômetros, desenvolvendo nos primeiros 120 quilômetros uma velocidade média de 100 km por hora. E nos 130, né, quilômetros restantes, uma velocidade média de 90 km por hora. Qual foi o tempo total de viagem? E qual foi a velocidade média do automóvel no percurso total? Então vamos lá. Vamos ter aqui, primeiro trecho, 120 km, ele faz a 100 km por hora. E no segundo trecho, 130 km a 90 km por hora. Perceba que são duas etapas, né? 120 é a primeira etapa, ele faz a 100. 130 é a segunda etapa, ele faz a 90, ok? Então, precisamos encontrar o quê? O tempo, né, em cada percurso. Ou seja, se você percebe que ele está andando, são trechos, né, diferentes, mas esses trechos diferentes estão acontecendo, né, estão sendo transitados com velocidade diferente, primeiro você vai ter que descobrir quanto tempo leva para andar 120 km estando a 100 km por hora. Quanto tempo leva? Você vai calcular. E outra coisa, andar 130 km por hora
a uma velocidade de 90 km por hora, leva quanto tempo? Você vai ter que responder essas duas perguntas primeiro. Vamos nessa! Então fica assim, ó. No primeiro trecho, andar 120 km é o deslocamento. A que velocidade? 100 km por hora. Dividiu, naturalmente, 1,2 horas. Por que horas? Porque aqui está em quilômetro e aqui está em quilômetro por hora. Dividindo vai sobrar apenas hora, ok? Então 1,2 hora. Segundo trecho, vamos apagar aqui. Segundo trecho, 130 km a 90 km por hora. Dividiu, vai te dar 1,4 horas. Agora você pode somar, né? O primeiro e o segundo trecho e vai obter assim 2,6 horas, ok? Esse vai ser o tempo total do percurso. E qual foi a velocidade média do automóvel? Bom, a velocidade média eu pensar o seguinte, quanto que ele anda no total? 250. Qual é o tempo total, considerando o primeiro e o segundo percurso? Qual é o tempo total? 2,6 horas. Então a velocidade média vai ser o quê? A distância total pelo tempo total. Nesse caso, 250 km para 2,6 horas. Dividiu, você vai ter aí aproximadamente 96,2 km por hora. Ok, pessoal? Então essa foi a velocidade média total do percurso. Uma coisa curiosa, vamos voltar aqui rapidinho. Uma coisa curiosa, olha só, a primeira parte da viagem ele faz a 100 e a segunda parte da viagem ele faz a 90, né? Aí se você fizer uma média das velocidades, né? Se você fizer uma média das velocidades, você vai ter o valor da velocidade média e a resposta é não, tá? Então tem que tomar cuidado. A velocidade média, ela deu 96,2, mas e se eu fizesse uma média das velocidades? Ah, eu vou dizer que vai ser a velocidade 1 mais a velocidade 2 e dividir por 2. Aí daria 190 para 2, que daria 95, né? Ou seja, aí você fala assim, professor, realmente não dá igual, né? Dá diferente. Por isso que você tem que tomar cuidado. A velocidade média total de um percurso que é feito em etapas não é a média aritmética das velocidades. Tudo bem? Tem que deixar claro que são coisas distintas e que se você calcular por esse caminho aqui, não vai dar a mesma coisa do que calculando dessa forma que nós fizemos. Eu tenho que calcular a velocidade média total, considerando os tempos em cada trecho, e aí tendo um tempo total e dividindo a distância total percorrida por esse tempo total. Vamos nessa! Agora, decolando para o futuro, o Strava é um aplicativo que combina o rastreamento de exercícios físicos e a interação com os integrantes da comunidade de atletas. Uma das principais vantagens do Strava é a quantidade de modalidades disponíveis. O aplicativo tem suporte para monitorar mais de 30 exercícios diferentes, incluindo corrida, caminhada, pedalada, natação, trilha, canoagem e surf. Durante os seus primeiros exercícios, o app faz o monitoramento em tempo real e informa a distância percorrida, estimativa de queima de calorias, elevação, tempo, ritmo médio e outros dados, tá? Então esse texto está aí, o que é e como utilizar o Strava, por André Magalhães. A figura ao lado, retirada do aplicativo Strava, representa o gráfico da trajetória do Desafio Internacional de Maratona Mountain Bike do Acre, Race, com aproximadamente 130 quilômetros realizado em Rio Branco, no Acre, ok? Então está aqui a trajetória do percurso e as etapas, né, o quanto que ele andou em cada etapa. Considerando os trechos marcados pelas setas, pode-se dizer que o tempo total de viagem em horas durante a trajetória marcada foi de aproximadamente D. Então vamos olhar aqui. No primeiro trecho, você vai perceber que foi quanto? 21,35 km a uma velocidade de 21,1 km por hora. No segundo trecho, 31,9 km numa velocidade de 18,8 km por hora, ok? Então, calculou o tempo do percurso no primeiro trecho, obtém assim 1,01 horas. Calculou o tempo de percurso no segundo trecho, obtendo assim 1,65 horas, ok?
Agora vai somar os dois tempos. Olha lá, ó. Somou o primeiro tempo e o segundo tempo, obtendo 2,66 horas, ou seja, aproximadamente 2,7 horas, que vai te dar, olha só, a sua letra D. Ok, pessoal? Aí um pré-requisito, né? Para a aula, movimento uniformemente variado, cinemática, ok? Professor Boaro, você vai assistir esse vídeo. Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.